Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de opiniões polêmicas aqui no canal Cala a Boca Thiago. Lembrando que agora a gente vai ter um vídeo com essa temática uma vez por mês. Então, caso a sua opinião polêmica que foi deixada no último post da aba comunidade não apareça aqui nesse vídeo e não tenha aparecido no vídeo da semana passada, fiquem atentos porque logo eu vou disponibilizar mais um post lá na aba comunidade, onde vocês vão poder depositar as suas opiniões ácidas e controversas sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, sobre Game of Thrones e House of the Dragon. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Dark Law. Por mais que o Tyrion Lannister dos livros tenha muitos defeitos, ele provavelmente daria um dos melhores reis que Westeros poderia ter. Durante seu pequeno tempo como mão do rei, ele já demonstrou uma boa habilidade política, sem falar que suas estratégias eram muito eficazes na guerra. Se Tywin não fosse tão arrombado, ele poderia ter crescido bem politicamente. Eu escolhi essa opinião aqui para começar do Dark Law porque a gente tem outras opiniões sobre o Tyrion que eu vou juntar aqui para fazer essa opinião polêmica. O Patrick Soares fala assim: Tyrion Lannister é o melhor personagem de GOT, ao menos dos que ainda estão vivos. Ele é sem sombra de dúvidas o mais bem trabalhado e o que está mais à frente na Guerra dos Tronos. Sem sequer disputar o Trono de Ferro, ele conseguiu manipular boa parte da trama da guerra. E o Ayares disse o seguinte: Tyrion Lannister não é mau, não consegue guardar rancor e não vai conseguir se tornar mau. Martin o chama de vilão, mas o Tyrion é incapaz de ser ruim. Ele pode tentar o quanto quiser, mas no fim do dia vai sentir remorso, culpa e pena. E assim, vamos por partes, né? A ideia de que o Tyrion é o melhor personagem, que ele seria um ótimo rei e que ele não será um vilão. Realmente o Tyrion é um personagem muito complexo, tanto que a gente pode tirar todas essas premissas dele. Eu não sei se ele é o melhor personagem das crônicas, mas com certeza tá entre os 3 melhores. Pra mim, Daenerys, Jon e Tyrion são aí a triarquia aí da Guerra dos Tronos, são os meus personagens favoritos. E pra mim são os melhores personagens, os mais complexos. Eu acho que o Martin realmente trabalha bastante na construção do Tyrion para que ele seja um personagem interessante, para que ele tenha dilemas e reviravoltas. Então faz sentido pensar que ele pode ser o melhor personagem, mas é uma questão de gosto pessoal, de identificação e tudo mais. Além disso, o Tyrion como rei. Eu acho que o Tyrion poderia ser um bom rei, mas talvez se ele não tivesse essa necessidade de agradar os outros ou de se provar, ele não seria tão bom no que ele faz. Eu acho que parte da qualidade do Tyrion como um governante, como ele foi sendo mão do rei, era que foi a oportunidade dele de mostrar o seu valor, mostrar que ele podia ser bom. Se ele fosse simplesmente um rei coroado, talvez ele se acomodasse e poderia tender a virar um Robert na questão da promiscuidade e da libertinagem, porque esse é um mal que o Tyrion carrega, né? Ele não é um personagem perfeito. Sem contar que ele também é um Lannister, então ele poderia cair na pira de querer ser muito parecido com o próprio pai, nisso acabar criando alguns inimigos, tomar algumas decisões agressivas. Eu já falei no vídeo no qual eu analiso os vilões das crônicas e também nos vídeos em que eu analiso a história do Jaime, do Tyrion e da Cersei. Eu tenho um vídeo sobre cada um deles. E eu falo que todos os filhos do Tywin tentam ser o Tywin. E esse é o grande erro deles. Eles tentam provar que eles são mais parecidos com o Tywin Lannister do que os seus irmãos, de que eles podem levar o legado do Tywin, mas o legado do Tywin não é tão bom quanto parece. É um legado de muita hipocrisia, mas também de muita crueldade, né? E terminou justamente porque o Tywin precisava viver de aparências. Se o Tywin tivesse aceitado o Tyrion, e nesse caso o legado dele teria sido um pouco mais positivo, ele não teria morrido cagando, né, no meio da madrugada. Então, se o Tyrion fosse rei, talvez ele acabasse caindo e se deixando levar pelos seus próprios pecados, porque o poder corrompe, né? E acho que o Tyrion é uma boa mão do rei, e quando ele trabalha lá nos esgotos de Rochedo Casterly, ele faz isso muito bem, porque ele estava tentando provar o seu valor. Então, acho que isso é importante pro Tyrion, ter essa determinação de provar o seu valor. Por isso que eu acho que como rei, talvez ele não fosse um bom monarca. Mas assim, também tem um enorme problema da ideia de monarquia, né? Monarquia não é uma boa forma de governo, justamente porque o cara tem muito poder nas mãos e, enfim, é muito paparicado, tem essa coisa da divindade do rei, então vira meio que uma celebridade, e isso estraga também um pouco, esse poder acaba corrompendo, subindo muito aos olhos e tira às vezes parte da responsabilidade, né? A gente teve vários reis na história de Westeros que deixaram que suas mãos governassem para que eles fizessem o que eles queriam, pudessem só curtir e tal. O Robert, um grande exemplo disso, e por aí vai. Então, acho que o Tyrion é um bom líder e pode ser um ótimo líder,
mas acho que rei, a figura de rei, acho que ele não seria tão bom. Poderia ser melhor do que muitos, do que o Harry II, do que o próprio Robert, do que o Maegor, o Cruel, mas eu acho que ele tinha defeitos que ficariam acentuados caso ele fosse rei. E por fim, a ideia de que ele não é um vilão. Eu acho que o Tyrion nunca vai, de novo, ele nunca vai conseguir ser tão frio quanto o Tywin era. E é isso que ele quer. Ele quer provar de que ele consegue ser mais cruel, mais frio, mais desapegado, de que ele consegue ser o príncipe do Maquiavel, sabe? E eu acho que realmente ele não vai conseguir isso. Então, nessa ideia de que o Tyrion não vai conseguir ser um vilão, eu concordo. Acho que ele nunca vai conseguir ser o vilão que ele tá tentando ser. Mas isso não significa que ele não consiga fazer certas maldades e certas crueldades. Eu acho que ele pode ainda cometer muitas injustiças no caminho dele. Eu acho que ele ainda pode cometer muitos atos cruéis no caminho dele. E, sei lá, isso pode acabar escalonando em algum momento, sabe? Tem a teoria de que ele vai convencer a Daenerys a queimar Porto Real. Não acredito tanto nisso, mas seria um exemplo. Nessa tentativa de ser cruel, de ser mal, ele pode acabar induzindo outras pessoas ou ele próprio a cometer crimes até, que ele vai se arrepender depois. Mas isso não vai tirar o papel dele de vilão. Se ele seguir por esse caminho, se ele cometer esses erros, mesmo que ele se arrependa depois, ele vai ter se tornado um vilão, querendo ou não, né? Um exemplo disso é o próprio Theon Greyjoy. Theon Greyjoy também queria se provar, queria mostrar que era o pica, que ele podia, que ele era herdeiro, né, dos Nascidos de Ferro, que ele tinha valor, vai lá, sequestra o Winterfell e tudo mais, e depois dá tudo errado. A gente vai apagar o que o Tyrion fez? Ele não errou só porque ele se arrependeu depois, só porque a situação reverteu pra ele? Não, ele foi um vilão pra história. Ele cometeu crimes, ele cometeu erros, mas ele nunca se tornou a pessoa que ele queria se tornar. Acho que o Tyrion corre o risco de também acabar caindo nesse mesmo dilema que o Theon Greyjoy. A Jaque mandou aqui, e queria dizer que essa foi cruel. Ela falou: se Jon Snow for realmente o Azor Ahai, então o Rhaegar estava certo em dar ouvido nas profecias, já que ele acreditava que o príncipe que foi prometido viria dele, e certamente isso o levou a fazer o que fez. E assim, achei essa bomba que a Jaque meteu aqui cruel demais, porque eu até falei no último vídeo de opiniões polêmicas que o Rhaegar é o personagem que eu menos gosto da história, acho ele babaca, acho ele hipócrita, mas o que ela trouxe aqui é verdade. Se o Jon Snow, que inclusive é quem eu acredito que seja o Azor Ahai, for o Azor Ahai, o Rhaegar tava certo. E se o Rhaegar tava certo, então significa que ele tinha uma boa motivação pra fazer o que fez. Ele realmente trouxe ao mundo ali o príncipe que foi prometido, o cara que ia salvar a parada. Então é difícil de aceitar pra mim, que acredita que o Jon Snow é o Azor Ahai, mas que detesta o Rhaegar, é uma verdade dura de engolir. Mas realmente, se o Jon Snow for o Azor Ahai, acho que isso de alguma forma valida o que o Rhaegar fez. Assim, também, de novo, igual o Tyrion, igual o Theon Greyjoy. Eu não acredito que os fins justificam os meios, já que eu falei de Maquiavel. Então, assim, não é porque o Rhaegar acertou nisso que ele não foi um babaca em fazer tudo o que fez. Mas que ele estaria certo enquanto as profecias, ele estaria. Ellen Castro falou o seguinte: o Robb traiu e desmereceu sim os Frey. Óbvio que isso não dá o direito deles fazerem o que fizeram, mas que foram traídos primeiro é fato. E sim, acho que também muita gente detesta os Frey. Acho que até, eu não sei se eu coloquei aqui, mas tinha um comentário que falava o seguinte, que os Frey só são odiados porque eles traíram os Starks. Se eles tivessem traído os Greyjoy ou os Lannisters, ninguém ia achar tão ruim. Mas a verdade é que a culpa foi grande parte do Robb, né? Ele foi moleque, ele foi ingênuo em achar que poderia não sofrer as consequências da traição que ele cometeu, e ele traiu um acordo, traiu um pacto. Eu acho muito curioso porque o Robb fala que ele tem que ficar com a Jaime Westerling porque ele tirou a honra dela, então a honra mandava que ele se casasse com ela. Mas não tem desonra, então, em você quebrar um acordo de casamento já estabelecido? Eu acho que o Robb até também se engana, é um pouco hipócrita em querer justificar a sua decisão com base na honra, quando ele também estava desonrando o seu nome ao quebrar o acordo com os Frey. De novo, acho que é bem questionável o que os Frey fizeram, foi uma traição e tudo mais, mas é aquilo, né? É a guerra, né? E a guerra nunca é bonita. E no final das contas, os Frey sim foram, né, nos fins justificam os meios. Essa é a temática do vídeo de hoje, né? Os fins justificam os meios. Os Frey seguiram Maquiavel e fizeram o que tinham que fazer pra vencer, assim como os Bolton. Também desonroso, mas deu no que deu. Luiz, a Quaife disse que após o renascimento dos dragões, a magia voltou. Não acho que seja isso. Acho que os dragões voltaram, pois a magia retornou. Uma evidência disso é o fato do retorno dos outros preceder o renascimento dos dragões. Os Warg relatam feitos notáveis mágicos muito anteriores ao renascimento dos dragões. Acredito que a magia despertou
talvez até mesmo pelo cometa. Ou seja, o que o Luiz está propondo aqui, e também adorei essa opinião, achei muito boa essa reflexão que você fez, não tinha feito. Mas o que o Luiz trouxe aqui é que nos livros, vários personagens falam isso, né? Que a magia, especialmente a Quaife, né? Que quando os dragões renasceram, a magia aumentou. Mas ela ignora vários outros elementos, né? De que o cometa também apareceu, né? E pode ter sido o cometa que trouxe a magia de volta. E que os dragões nasceram porque a magia está aumentando. E esse argumento que o Luiz trouxe de que os outros precedem o nascimento dos dragões e eles podem representar também esse renascimento da magia, faz muito sentido, né? Até nesse comentário do Luiz, alguém respondeu que talvez essa questão do retorno da magia seja uma corda, né? E os dragões e os outros são a ponta de cada corda. Então, quem veio antes ou quem veio depois depende de qual ponta da corda você está segurando. Então, ou seja, está tudo conectado. O cometa, os outros, os wargs, até o lobo gigante que desceu. Vamos lembrar disso, que a história começa, em grande parte, com um lobo gigante que simplesmente desce da muralha, sendo que eles não eram vistos, né, do lado sul, há centenas de anos. Então, vários pequenos elementos aconteceram ali em Westeros e Essos, mostrando de que a magia estava mais forte. E talvez o renascimento dos dragões seja um momento mais épico, até agora, desse renascimento da magia, mas eu acho que, de fato, não faz sentido pra mim, na história, inclusive, os dragões terem trazido a magia de volta. Porque eu não lembro de ter lido em Fogo e Sangue, por exemplo, ou dentro do livro do Mundo de Gelo e Fogo, falando de que na época que os dragões estavam vivos, a magia era muito incrível. E aí, assim que os dragões morreram, todo mundo percebeu que a magia apagou. Não. Então, não existe outros momentos na história em que se faz essa relação de que os dragões despertavam a magia. É basicamente a Quaife que fala isso, mas não necessariamente ela tá certa, né? Acho que, inclusive, a opinião do Luiz está mais correta. Prefiro o Luiz do que a Quaife. Encanto? O que é Encanto? Ah, o filme da Disney. Não entendi a relação. Mas gente morre lá mesmo. Opinião polêmica: o filme Encanto da Disney conta a história dos vilões. O certo era a população da cidade de Encanto se revoltar contra os Madrigal e tirar eles do poder, porque eles são opressores, são uma elite opressora que usa magia pra controlar a vida de todo mundo. Cara, tem literalmente um Big Brother lá. Tem a menina que escuta, todo mundo fala. O Big Brother, eles são super autocráticos, é quase um George Orwell, né, a história deles. E ainda por cima, a família mantém todo o poder pra eles, e quando um novo membro da família Madrigal vai ganhar um dom, toda a cidade tem que ver. Todo mundo é obrigado a presenciar a glória dos Madrigal. Se o George Martin tivesse escrito a história, ela seria muito mais interessante. Mas eu acho que a culpa toda é da abuela e que todo mundo é manipulado. Porque, ó, a Mirabel não ganha poderzinho e a abuela é a única que fica maltratando ela. Sim, a abuela é uma tirana, mas a família é conivente. Eles são culpados. Tinha que rolar uma revolução inteira nessa cidade. Todo mundo pegar em armas contra os Madrigal. Um filme Tarantino também seria muito mais interessante. Fica aí a dica pra alguém fazer uma fanfic de Encanto versão Revolução. É isso. O Caio comentou: a história das Crônicas de Gelo e Fogo deveria acabar sem vencedores, com todo mundo se ferrando no final, pra reforçar a mensagem anti-guerra presente nessa saga. Olha, assim, eu não sei se todo mundo se ferrando, assim, no sentido de todo mundo morto. Mas eu acho que no final, como o George R. Martin sempre disse, vai ser agridoce. E eu imagino que o final vai ser como o final da Dança dos Dragões. Um final que não existe um vencedor claro, né? Meio que todo mundo perdeu. Na guerra, todo mundo perde. E eu não sei se já comentei, mas eu gosto bastante do final dos livros dos Jogos Vorazes. Que apesar de ter todo o lado do romance e tal, mas eu gosto muito, e especialmente por conta dos filmes, tem bastante gente que não curte o final. Mas eu acho que o final dos Jogos Vorazes é isso, sabe? A mensagem é que todo mundo perde na guerra. E na guerra dos distritos contra a capital, todo mundo se ferrou. E, inclusive, o último ato da Catelyn... o último ato da Katniss é de perceber isso. De perceber que os ciclos de conflito, de tirania e de poder vão se repetindo, assim como acontece na história das Crônicas. E ela resolve tomar uma ação pra encerrar esse ciclo, né? Pra impedir que a Coin se tornasse um novo Snow. E acho que em GOT, na Dança dos Dragões e no final da Longa Noite, do 6º livro, do 7º livro, vai ser meio isso. Acho que a gente vai olhar, no geral a gente vai perceber que ninguém venceu a guerra. Ninguém ficou com o trono de ferro, ninguém saiu vitorioso, né? Todo mundo perdeu, né? Na guerra todo mundo perde. Ninguém vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder. Vai todo mundo perder. O Vini Boy comentou: Sansa Stark é de longe a personagem mais resiliente da obra. E a Luísa Teles também falou aqui, num comentário muito longo, que ela acha que é hipocrisia as pessoas falarem tão mal da Sansa, mas às vezes endeusarem a Lyanna e o Rhaegar,
que as pessoas criticam muito a Sansa por ela ter feito uma carta falando que o Ned era culpado e ter contado os planos do Ned pra Cersei, mas que a Sansa era uma criança no começo da história. E assim, acho que realmente a Sansa é uma personagem um pouco injustiçada. No primeiro livro, de fato, ela é uma criança bem bobinha, uma menina bem sonsa, que tem os seus delírios de cavalaria e de princesa, mas ela é uma criança. E por ter algumas outras crianças na trama que fogem um pouco do padrão, ou que desde o início já amadureceram muito rápido, como a Daenerys ou a Arya, e por aí vai, às vezes a gente critica a Sansa por também não ter amadurecido tão rápido. Mas assim, do primeiro pro segundo livro, o salto da Sansa é gigante. Ela realmente amadurece muito, ela se torna outra personagem. E ela passa a ser mais ácida, ela passa a fazer comentários sutis, irônicos sobre o Joffrey. É muito legal de ver o crescimento dela, porque ela começa a ter uma percepção melhor sobre as coisas que ela tá vivendo. Ela ainda tem defeitos. Eu acho que pra Sansa ter um arco de redenção final, ela precisa superar o Mindinho. Ela precisa dar a volta por cima, dar um golpe no Mindinho, se livrar dele, perceber que ele é um criminoso pra família dela. Então, enfim. Mas eu acho que, de um modo geral, realmente, a Sansa é uma personagem muito resiliente. E ela é uma personagem que evolui demais, amadurece demais dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. É um dos arcos mais interessantes de se acompanhar. E, inclusive, eu espero que no sexto livro a Sansa seja a jogadora do Jogo dos Tronos. Porque é para esse caminho que ela tá indo. Ela aprendeu com a Cersei, passou anos na corte, agora tá aprendendo com o Mindinho. Eu espero que ela fique assim craque na política ali do Vale de Arryn e passe a jogar o jogo como ninguém e se saia muito bem, se saia vitoriosa. Não sei se vai retomar o Winterfell, se vai retomar Correio, não sei o que vai acontecer com ela, mas eu espero que ela se torne uma jogadora muito eficiente, muito capaz, assim como os mestres que ela teve, né? Seja mestres que ela quis ter, como o Mindinho, ou mestres que ela não quis ter, como a Cersei. Nicholas. Não importa o quão bom construído for, ninguém vai gostar do possível final ruim da Dany e do Jon, tal qual dos demais finais que provavelmente serão agridoces. A tragédia causava espanto, chocava e era interessante na época da série, era o que dava o plot nas próximas temporadas e fazia sentido para a narrativa, para criar novas histórias. Mas ninguém gosta de fato de final de história triste ou amargo. Não tem gosto de final. Ele, o George R. R. Martin, pode escrever o quão bem quiser, o povo vai curtir o decorrer da história e quando chegar no fim vai achar uma bosta do mesmo jeito. Olha, eu entendo bastante essa opinião do Nicholas, e em partes eu concordo com ela, dessa ideia de que o final não vai agradar todo mundo. Pode ter certeza, quando sair o final das crônicas, vai ter muita gente dizendo que esperou por anos e o final foi horrível, de que o final de Game of Thrones foi melhor, que foi um absurdo o final e por aí vai. Porque realmente o George R. R. Martin prometeu um final agridoce e isso significa que nem todos os personagens vão ter o final que a gente espera que eles tenham. Nem todos os personagens vão ter um final feliz eu acho que quase ninguém vai ter, mas um final que agrade, que dê essa sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Todos os personagens vão acabar as crônicas com aquele sentimento de que a guerra foi dura, de que talvez não tenha valido a pena. E, como eu já comentei, a questão dos Jogos Vorazes, do final de Jogos Vorazes também se aplica aqui. Essa ideia de que o final não vai ser satisfatório, de que o final vai deixar esse gosto de que a gente queria outra conclusão para os personagens, que a gente queria um caminho mais feliz, que alguns personagens que a gente gosta vão ter um destino trágico. Então, realmente, o final não vai agradar todo mundo. Porém, eu discordo nessa ideia de que ninguém vai gostar do final. Porque eu acho que se o George R. R. Martin construir o final do jeito que a gente espera que ele esteja construindo, já que ele tá levando muito tempo para isso, mas que seja algo bem feito, que não deixe pontas soltas, que seja muito bem amarrado, eu acho que quem for fã das crônicas, que entende a mensagem, que entende o que a história quer dizer, vai ficar satisfeito com o final. Porque vai entender isso, vai entender esse final agridoce que sempre foi prometido e vai entender qual que é o significado dele para a narrativa. É claro, depende muito do Martin, depende muito de ele construir realmente esse final da forma adequada. Mas eu acredito que ele vai, e por isso eu acredito que não é que ninguém vai gostar. Eu acho que vai ter muita gente, e espero que a maior parte dos fãs consiga compreender o que o final significa para a história. Felipe Cardoso, opinião polêmica. Stark chegaram aos 40 do segundo tempo na Dança dos Dragões, pagando de vencedores em uma guerra já vencida. A casa Manderly representou muito mais o norte do que os próprios Starks, por exemplo. Sim, a galera lá dos Lobos do Inverno que lutou muito mais durante a Dança dos Dragões. Os Starks realmente só chegam pro finalzinho, né, com a Hora do Lobo e tudo mais. Eu acho que o Lord Stark teve um papel importante, mas de fato teve grupos do norte ali, né, com os Manderly, que tiveram um papel muito mais importante. Até a galera das terras fluviais
os 3 garotos, esqueci como eles se chamam agora, os 3 amigos lá das terras fluviais, que também tiveram um papel muito importante pro final da dança. Então, os Stark chegaram já só pra pegar o restinho ali da vitória e poder ter a hora do lobo ali e mostrar quem manda. Eu acho legal a participação dos Starks na Dança dos Dragões. Acho que nessa parte da hora do lobo, o Cregan lembra muito o Ned Stark, do que eu acho que ele faria se ele também tivesse a oportunidade de descer a ordem em Porto Real. Então eu gosto dessa participação, mas de fato eles já chegaram quando as coisas estavam se caminhando para a vitória. Uma vitória parcial e, enfim, já falei sobre isso aqui no canal, né? De que ninguém de fato venceu a dança, mas acho que concordo com o Felipe aqui. Lucas comentou: tenho certeza de que o fim das crônicas não sai em apenas 2 livros. No ritmo que segue a história, mais a altura dos arcos até aqui, a Dany só chega em Westeros no fim do 6º livro e a ameaça concreta dos outros também. Westeros todo tem que ficar sabendo e eles sequer alcançaram a muralha. Fora todos os outros arcos, vai ter muita coisa pro Martin resolver no 7º antes de terminar no 8º. O inverno acabou de chegar, falta muita coisa. E, gente, essa é uma opinião que eu concordo muito. É uma opinião que eu não gosto, que me deixa triste, mas eu concordo muito com o Lucas. Eu vejo que tem muita dificuldade de ver a história acabando em 2 livros só. Até ia fazer um vídeo só sobre isso, porque faltam 2 livros ainda pra gente chegar nesse final que foi prometido do 7º livro. E não dá pra saber o quanto que a gente vai avançar com o 6º livro, especialmente porque ele deve ser o maior das crônicas até agora. Então deve dar uma boa avançada no 6º livro. E se o George R. R. Martin conseguir encerrar alguns arcos, talvez exista realmente um ambiente onde o Martin possa fechar no 7º livro. Tudo vai depender do que vai ficar aberto no 6º livro. Acho que o 6º livro ele vai ser realmente determinante para ditar se vai ter espaço ou não para a história ser fechada no 7º livro. Um contra-argumento com essa opinião do Lucas, que mais uma vez eu concordo, também é um medo que eu tenho, mas o próprio Martin já dizia há muito tempo que o final, os últimos 2 livros, eram 3.000 páginas. E os Ventos do Inverno já está em 1.100. Muito provavelmente os Ventos do Inverno vai ficar com 1.500 e páginas brutas, pelo menos, né? E o Sonho de Primavera vai ficar com mais 1.500. Mas o que dá essa segurança é que o Martin já fala há muito tempo sobre o final ter 3.000 páginas. Então, como escritor profissional há muitos anos, ele sabe o que cabe em 3.000 páginas. Então, não sei. O Martin conhece a história melhor do que a gente. Talvez ele realmente consiga terminar em 2 livros, se é isso que ele falou que ia acontecer. Mas eu concordo com o Felipe que é bem difícil de ver se encerrando em 2 livros. Uma coisa que acontece muito é o Martin deixar capítulos de um livro pro outro, né? Então ele termina de escrever e ele passa alguns capítulos pro próximo livro. Ele fez isso do Festim pra Dança, da Dança pros Ventos do Inverno, e provavelmente vai acontecer dos Ventos do Inverno pro Sonho de Primavera, e talvez ficassem alguns capítulos para um livro final, para um 8º livro. Mas enfim, a gente vai ter que esperar os Ventos do Inverno para ter mais noção, e por enquanto vai ter que acreditar no que o Martin disse, que faltavam 3.000 páginas, e que essas 3.000 páginas vão dar os 2 livros finais. Gnomo. Se a conspiração dos mestres for verdadeira, então eles têm razão em tentar acabar com a magia. A magia em Gelo e Fogo não é como a de Harry Potter ou O Senhor dos Anéis, onde existe magia boa e magia má. A magia de Gelo e Fogo exige sangue e sacrifício para funcionar e em troca devolve morte e destruição. A ausência de magia não deixaria o mundo de Gelo e Fogo livre de problemas, mas pelo menos deixaria-o menos assustador. E assim, gosto bastante dessa visão do Gnomo, acho que é uma análise interessante sobre o papel dos mestres. E para quem não sabe, eu tenho um vídeo só sobre a conspiração dos mestres, mas a ideia é de que os mestres estão durante vários e vários anos tentando acabar com a magia do mundo, acabar com os dragões, porque eles não concordam com ela. E é uma teoria muito boa, talvez a melhor teoria que tem aí dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas eu acho que a única coisa que dá pra comentar contra isso que o Grão falou é que, assim, quem deu o direito aos mestres de decidirem se a magia é boa ou ruim? Porque talvez, em vez de tentar acabar com a magia, não seria melhor estudar ela pra entender se ela realmente é só má? Ou se não tem uma forma de usar essa magia pro bem? Porque assim, a gente sabe coisas como a muralha, ou até as construções, por exemplo, do Brandon Construtor, dizia que ele usava magia pra fazer. Por exemplo, o Ponta Tempestade, supostamente é um castelo que não cai nunca e é impenetrável porque ele é mágico, né? Tanto que a sombra da Melisandre não consegue passar o castelo porque ele tem lá a parte mágica dele, se eu não estiver enganado. Então, é uma magia que foi usada pro bem, é uma magia que foi usada para tornar um castelo mais seguro. A própria muralha supostamente faz isso, né? Ela impede que os outros passem. E os Filhos da Floresta viveram por anos e anos e anos
tranquilo, na paz com a magia deles, né? Então, não sei se a magia das crônicas é realmente sempre ruim. Ela tem sido usada comumente para sacrifícios e morte e destruição, mas eu acho que não é o uso exclusivo dela. Eu acho que assim como no universo de Harry Potter e Senhor dos Anéis, depende muito de quem tá usando a magia e da intenção dessas pessoas. Talvez se os mestres, em vez de tentar acabar com a magia, tentassem aprender sobre ela e ensinar melhor o uso dela pro bem, talvez a gente tivesse aí uma história diferente, né? Talvez fosse o melhor caminho para eles seguirem. Mas eu acho que os mestres, eles não querem acabar com a magia porque eles acham ela ruim. É porque eles querem ter o domínio do conhecimento. E se determinou lá que esse conhecimento mágico é muito difícil, eles não têm o domínio, então eles estão tentando apagar porque vai contra o poder que eles dominam, sabe? Então eu acho que é mais por esse caminho deles manterem a hegemonia do conhecimento e do controle da informação e do poder e do que é verdade e o que não é. Acho que a magia acaba ferindo esse princípio deles e por isso que eles combatem e tentaram acabar com ela. Otávio, os verdes estavam tão certos em lutar pelo trono quanto os negros. Os Targaryen governaram os Ândalos majoritariamente, e as leis Ândalas favorecem a sucessão masculina. E mesmo se Rhaenyra sucedesse o Viserys depois dele morrer, haveria muitos riscos de rebeliões no reino, porque o rei não governa de forma absoluta e os lords têm bastante poder em Westeros para isso. E também teve uma outra opinião sobre isso do Léo, falando o seguinte: Rhaenyra e os negros não merecem o trono de ferro. Enquanto Rhaenyra sempre teve todos os seus desejos e vontades realizados, Alicent sofreu desde nova, sendo obrigada a se casar com o rei e mesmo assim abdicou de suas vontades em prol do reino. Decisão esta que argumenta em prol da sua causa o cumprimento da tradição dos Sete Reinos, poupam os povos simples de guerras e mortes desnecessárias. Sabemos muito bem o que pode acontecer com uma linhagem bastarda descortinada, como vimos em GOT, com a descoberta da linhagem bastarda causando a morte do Ned e por consequência a Guerra dos Cinco Reis, que devastou os Sete Reinos. Linhagens assim são brutalmente condenadas pela fé e pelo povo. Eis o que sucederia num possível reinado de Rhaenyra com sua linhagem bastarda: guerra, sangue e morte, e nenhuma mudança estrutural realmente aconteceria nos Sete Reinos. Bom, primeiro esse comentário do Léo, assim, eu não poderia concordar menos por dois motivos. Primeiro, porque essa visão da Alicent como uma coitadinha, sofredora e que só abdicou das vontades em prol do reino é mentira. O livro claramente deixa muito claro o quanto a Alicent queria também o poder. Inclusive isso é o que eu mais detesto em House of the Dragon, o quanto eles colocaram um papel de moralidade na Alicent e um papel de heroísmo na Rhaenyra. Eu acho que isso distorce a visão. Tanto a Alicent quanto a Rhaenyra queriam o poder, porque elas achavam que elas mereciam e que o lado delas seria beneficiado se elas estivessem no trono, no caso da Alicent, o Aegon II. Então é puramente uma busca de poder. A Alicent queria manter os seus privilégios, queria manter o poder, e ela temia o que a Rhaenyra poderia fazer com ela, porque elas tinham competindo pelo centro das atenções do reino durante anos, né? Vamos lembrar que essa questão dos negros e dos verdes começa com o uso de vestidos da Alicent e da Rhaenyra durante o casamento da Alicent e do Viserys, se não me engano. Então elas já competiam há muito tempo e foi uma grande briga de egos. Então na verdade não tem nada de uma Alicent boazinha que tá fazendo em prol do reino. Assim como na série também não tá certo a Rhaenyra ser uma heroína. Isso é errado. Como eu sempre falo aqui, não é sobre bem ou mal, sobre o certo ou o errado. São buscas pelo poder, são buscas pelo controle e para que o seu grupo se beneficie. As Crônicas de Gelo e Fogo é quase sempre sobre isso. E segundo essa ideia de que ele fala aqui, de que os filhos da Rhaenyra, por serem bastardos, os filhos com Laenor, trariam guerra, sangue e morte para os Sete Reinos, porque eles são bastardos e que filhos bastardos e herdeiros bastardos geram guerra para o reino. Essa é uma ideia que não faz sentido. Já viram aquelas pessoas que usam como argumento que mulher não poderia ser presidente porque as mulheres começariam guerras no mundo por qualquer motivo bobo? Mas quando você olha para a história do mundo, 99% das guerras foram começadas por homens. Então dizer que as mulheres não podem governar porque elas começariam guerras não faz sentido, porque as guerras sempre foram começadas por homens. E aqui é a mesma coisa, ele tá dizendo assim, os filhos da Rhaenyra não poderiam governar porque são bastardos e eles trariam guerras, mas a Alicent colocou o Aegon II no trono e trouxe guerra. Então não é um argumento, porque herdeiros legítimos também várias vezes, inclusive quase sempre foram herdeiros legítimos que trouxeram guerra pro reino. Então não é exatamente um bom argumento. E enquanto o que o Otávio falou, que os verdes estavam tão certos em lutar pelo trono contra os negros, eu concordo também. Quando eu falei que não tinha um lado certo no meu vídeo sobre o futuro de House of the Dragon, muita gente comentou que não, que os negros estão certos e que os verdes não tem motivo nenhum para pleitear o trono.
E assim, pra mim não é nem essa questão de ser a Lyanna lá. Eu sou favorável a Rhaenyra. Eu acho que o Viserys colocou ela no trono porque os reis que fazem as leis, e eles mudaram. O Aegon mudou várias leis, o Jaehaerys depois dele, o Maegor mudaram várias leis. Então cada rei mudou e a lei de sucessão poderia ser mudada também. E o Viserys fez isso. Então, pra mim é só mais uma mudança da lei. Ele colocou a Rhaenyra como herdeira e pronto. Agora, uma coisa que eu acho que pega é que os negros tinham um argumento, né? Eles tinham uma jurisprudência, por assim dizer, para pleitear o Trono de Ferro. Então eles tinham um argumento que era que, não, a linhagem masculina tem que prevalecer, a gente acredita nisso, e vários lords dos Sete Reinos concordaram com o Aegon e com a Alicent e apoiaram eles. Então, por mais que eu seja favorável ao lado dos negros, eu entendo que os verdes tinham um argumento sim. E como eu já falei várias vezes aqui no canal, é mais um exemplo, essa questão de legitimidade é o que o Varys fala pro Tyrion. O poder está onde você acha que ele está, onde você acha que o poder reside. Pessoas diferentes vão ter visões diferentes sobre o que significa a legitimidade para o poder. E dentro de Westeros é assim também. Algumas pessoas viram a Rhaenyra como legítima e apoiaram ela. Outras apoiaram o Aegon. Não é uma questão de bem ou mal. Sem contar que cada um dos grupos, mais uma vez, estava procurando o que era melhor para si. Procurando mais poder e procurando se consolidar com seus benefícios e apoiar o lado que sairia vencedor. Então assim, de novo, eu acho que ambos os lados tinham seus argumentos, ambos estavam brigando pelo poder, e não é uma luta do bem contra o mal. O Theo comentou: acho que a Cersei é mais tonta nos livros do que na série. A da série parece ser mais inteligente e ter um pouco mais de controle da situação, enquanto a dos livros estava em clara rota de autodestruição até a sua parte final da Dança dos Dragões. Nesse sentido, acho a Cersei da série melhor. Acho ok, também uma questão um pouco de gosto, né, de achar a Cersei da série melhor. Eu prefiro a dos livros, e eu acho que essa coisa da Cersei ser mais tonta nos livros, ou ela tá mais perdida nos livros, eu acho que tem muito pelo motivo de que a gente vê o ponto de vista da Cersei, né? Então todas as situações são mais intensas e mais complicadas porque o livro traz justamente essa perspectiva, uma perspectiva mais complicada, mais intensa da situação, tem mais pormenores, tudo é mais complexo, então talvez dessa sensação maior, porque a gente vê as inseguranças da Cersei. Na série, ela também ficou mais megera. Também foi um pouco flanderizada, né? Eu falei no vídeo anterior das opiniões polêmicas sobre flanderização. Acho que as personagens, de modo geral, ficaram mais caricatos, e parte disso foi a Cersei virar essa megera meio vilã de novela, né? E com isso foi excluído as inseguranças dela, os processos dela. Eu prefiro a do livro, assim como prefiro a Daenerys dos livros, Jon dos livros, Tyrion dos livros, e prefiro os livros no geral. Mas respeito a sua opinião. O Pedart falou: não ficará claro ao final da obra quem é o Azor Ahai. O formato da história com o escolhido, retratado na profecia, que é o grande salvador, já é muito abusado na cultura americana e vista com um pouco de desprezo pelo Martin, que criou personagens extremamente complexos que se tornam grandiosos ou derrotados, baseados em seu meio e suas decisões. Ao final veremos Jon, Daenerys e Stannis como grandes heróis, ou não, baseados nas decisões que tomaram, não em um recurso estilístico tão pobre como veja esse herói, ele é assim porque a profecia assim disse. A profecia é uma alegoria da jornada para a grandiosidade que é cheia de grandes sacrifícios. Gostei da opinião do Pedart. Não tinha parado pra pensar nisso, assim. No geral, eu espero uma resposta sobre quem é o Azor Ahai, mas talvez realmente o Martin não deixe tão claro quanto a gente espera. Talvez, no final das contas, fique algo meio ambíguo e algo que a gente vai precisar interpretar. Será que esse personagem foi o Azor Ahai ou será que foi outro? O único ponto que eu acho que é importante deixar claro é que eu acho que a série ignorou isso no final. A série construiu em vários momentos essa ideia do Azor Ahai para no final quebrar isso. E até lembro de uma análise que a Mika e a Carol fizeram na época, de que a Arya mata o Rei da Noite não como uma forma da série dizer que profecias não existem e não importa quem é o Azor Ahai, porque do nada foi a Arya. A Arya matou o Rei da Noite com o argumento de que a Melisandre tinha previsto isso. Então a própria série, do nada, encaixa uma teoria ridícula, que é da própria série ali, do nada, pra justificar a Arya matar o Rei da Noite. Então não é que a série diz que a profecia não importa. Ela simplesmente tenta encaixar a Arya ali do jeito mais porco possível. Então eu acho que não vai ser assim nos livros. Eu acho que, independente se o Martin vai deixar claro ou não quem é o Azor Ahai, e até eu lendo essa opinião, eu reconsidero que talvez ele não deixe tão claro e fique mais ambíguo, mas eu acho que vai ser algo que a gente vai precisar interpretar, mas vai fazer sentido. Vai ter vários caminhos possíveis para interpretar, mas esses caminhos vão ter lógica. Não vai ser igual foi o final da série,
que foi sem pé nem cabeça. Mas é isso, pessoal, essa foi aí a última perguntinha desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que no mês que vem a gente vai ter mais opiniões polêmicas, então fique de olho na aba comunidade do canal quando eu colocar o post para você não perder tempo e mandar aí a sua opinião controversa. Também deixe nos comentários o que vocês acharam aí sobre as opiniões que eu trouxe aqui hoje, eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também se inscreva no canal e deixe um like no vídeo e atenção para um recado muito importante. Esse mês de janeiro a gente começa o nosso projeto no Apoie-se, justamente para a gente poder financiar a nossa leitura coletiva das Crônicas de Gelo e Fogo aqui no canal. É um projeto que eu quero tocar há muito tempo, que eu já falei em live, mas que eu não tinha trazido para os vídeos até agora. Então a partir de agora vocês vão me ver fazendo bastante campanha para o projeto do Apoie-se. Lá vai ter várias prateleiras para vocês apoiarem, várias recompensas legais para quem quiser participar. A ideia é que a gente consiga manter o canal, talvez expandir o canal trazendo mais vídeos, ter também premiações exclusivas para os membros lá do Apoie-se, mas especialmente para a gente poder colocar em movimento as nossas lives de leitura coletiva. Estou muito animado com esse projeto, é o meu grande projeto pro ano, espero que vocês também se animem. Vou deixar o link aí da campanha na descrição do vídeo para vocês conferirem e é isso. Mais uma vez, obrigado por apoiar no canal, obrigado por deixarem like, se inscreverem, serem esses inscritos maravilhosos e participarem aí das opiniões polêmicas, é um quadro que eu gosto bastante. Mas é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.